paz, igreja. Amém? Gostaria de te convidar para abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10, verso 17, onde diz assim: Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo. Ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Não tire nada dos outros, respeite o seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Feche seus olhos. Deus eterno e soberano Pai, a sua mensagem foi linda. Senhor, e nesse momento, nós queremos nos jogar nessa palavra, nós queremos, Paizinho, nos aprofundar, mergulhar e entender o que o Senhor tem para nós essa noite. Fala conosco, Jesus. Amém. Meus queridos, quando eu estava meditando nesse texto, Jesus ele falou claramente ao meu coração. Às vezes nós temos a plena convicção de que nós fazemos tudo corretamente, exatamente como esse jovem. A Bíblia nos diz que quando Jesus estava saindo em viagem, esse jovem correu até ele. Isso quer dizer que esse jovem queria salvação, porque esse jovem correu até Jesus. E quando ele chegou até Jesus e ele fez essa pergunta, a primeira resposta de Jesus foi show. Ele já cumpriu os mandamentos. Jesus disse: cumpra os mandamentos. Ele, beleza. Jesus, opa, tem mais uma coisa. Vá e venda tudo que você tem e divida aos pobres. Naquele momento, Jesus tocou no coração dele. Porque a palavra do Senhor nos diz em Mateus 6,21: Pois onde tiverem as suas riquezas, ali está o seu coração. E esse jovem fechou a cara e saiu triste. Por que ele saiu triste? Porque ele não queria vender as riquezas dele. Ele não queria vender todas as coisas que ele tinha, porque o coração dele estava voltado nisso. De que adiantava ele cumprir todos os mandamentos se o coração dele não estava no propósito certo? Então Deus começou a falar muito comigo nessa mensagem. E o tema dessa mensagem é: vinde até mim, não custa nada. Vinde após mim, custa tudo. Por que custa tudo? Por que Jesus pediu para esse rapaz vender tudo o que ele tinha, se Jesus não precisa do meu e do seu dinheiro? Porque Jesus é dono do ouro e da prata? Porque Jesus sabia que o coração desse jovem rico estava voltado todo para a riqueza. Jesus, ele quer o nosso coração. Jesus, ele quer a nossa verdade. Jesus, ele quer a nossa essência. Bem, meditando nisso, eu fui para lá em Mateus, capítulo 21, verso 28, que diz assim: O que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: Sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: O filho mais velho. Por que o filho mais velho fez o que o pai queria? Porque o filho disse que não ia, que ele não queria ir. Mas mudou de ideia e foi. E o outro disse prontamente: Vou, mas ele não foi. Então Jesus, ele usa esse texto para nos ensinar que às vezes nós erramos sim, às vezes nós falhamos sim, às vezes nós dizemos não quero, mas nós podemos mudar de ideia. Ainda há tempo de mudar de ideia, ainda há tempo de mudar as convicções que nós temos, as opiniões formadas que nós temos, ainda dá tempo de mudar de ideia e cumprir o propósito correto. Cumprir os mandamentos, fazer tudo certinho. Esse jovem rico, se você parar para pensar, ele não era uma pessoa ruim. Porque ele queria salvação, ele correu até Jesus e ele disse: Jesus, o que eu preciso fazer? Não custou nada para ele chegar até Jesus. Mas aí depois ia custar tudo. Custa tudo para que eu e você tenhamos a vida eterna.
Custa tudo o quê? Custa as nossas vontades, custa o nosso eu. Nós precisamos morrer para o mundo e nascer para Cristo. Nós precisamos mudar de ideia, nós precisamos mudar de atitude, nós precisamos viver na verdade, nós precisamos exalar a presença de Deus. As pessoas precisam passar ao nosso lado e sentir a presença de Deus. As pessoas precisam saber, olha, ali tem aquela pessoa que ela é usada por Deus, ela é cheia da presença de Deus. Nós precisamos viver o evangelho de verdade, com o nosso coração voltado para o propósito correto, que é Jesus. E eu comecei a pensar nisso, e isso começou a queimar no meu coração, e eu falei, Jesus, que mensagem forte. Confesso para vocês que em um momento eu comecei a chorar e falei, Deus tenha misericórdia, porque às vezes nós temos tanta certeza que nós estamos vivendo certinho. Esse jovem, ele tinha a convicção de que estava tudo certo para ele. Porque ele cumpria todos os mandamentos, ele não fazia mal para ninguém. Assim como eu penso que eu faço tudo bonitinho, posso pensar, eu faço tudo certo, eu cumpro todos os mandamentos, mas e o meu coração? Bem, vamos lá para Mateus capítulo 7, verso 21, que diz assim: Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muito milagre. E então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Por que isso? Por que vão existir pessoas que vão expulsar demônios? Por que vão existir pessoas que vão achar que tem uma vida com Deus e vai chegar lá na hora do juízo final, o nosso Pai vai dizer, ei, para trás de mim porque eu não te conheço. Porque muitas vezes elas vão viver nessa terra fazendo tudo com o propósito errado. Com o coração voltado para outras coisas. Com o coração cheio das riquezas que ela construiu. E não com o coração cheio de Deus. E eu comecei a pensar, Jesus, vinde até mim, não custa nada. Correr lá para Jesus e dizer, ei, Jesus, o que eu preciso fazer para ter você? Mas após ele custa tudo. Custa as suas vontades, custa o seu querer, custa dizer não para as tentações. Custa tudo. Hoje em dia o mundo, ele é muito atrativo. As coisas do mundo são total atrativas. Mas nós precisamos ter o propósito certo, nós precisamos ter visão, nós precisamos pensar, parar de pensar aqui no horizontal, precisamos pensar no vertical. Paulo diz assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Nós precisamos ver aquilo que é eterno, nós precisamos pensar em Deus, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas de verdade. O jovem rico não amava Deus sobre todas as coisas de verdade. Agora eu te convido a pensar em Judas. Judas, ele estava o tempo todo com Jesus. Judas andou com Jesus. Judas viu Jesus fazer milagres. Judas, ele comeu no mesmo prato que Jesus. Mas o propósito do coração dele, o tesouro dele, não estava em Jesus. Por isso ele fracassou. Eu termino essa mensagem te dizendo lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois deles procedem as saídas da vida. Guarda o seu coração, meu irmão. Guarda teu propósito, a tua prioridade, a tua primazia tem que ser a presença de Deus. Nós acharmos que nós vivemos com Deus porque nós vamos à igreja, não nos vai levar para o céu. O que leva a gente para o céu, que Jesus diz na Bíblia, é o nosso coração. Dimas, ele estava lá, no Calvário. Ele fez a vida inteira só coisa errada. Mas ali aos 45 do segundo, Dimas olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim. E então Jesus conheceu o coração dele e viu verdade no coração de Dimas. Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. Não importa os erros que você cometeu até ontem, até agora,
Se você voltar o seu coração nesse momento para o propósito correto, que é o nosso Abba, você vai entrar no paraíso. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós sabemos que essa mensagem é um pouco dura, Senhor, quando nós pensamos nos fins dos tempos, onde o Senhor vai voltar. E muitas pessoas que disseram, mestre, mestre, eu curei, eu andei contigo, talvez não entrarão no reino dos céus. Ô Paizinho, hoje nós queremos ter, Pai, um coração voltado para o propósito correto. E se até hoje nós não tivemos o nosso coração com um propósito correto, agora e hoje é o dia, Pai, que nós estamos mudando de ideia. Senhor, assim como eu mudei de ideia a partir de hoje, que o meu irmão, Pai, que está assistindo esse vídeo, possa mudar de ideia nesse momento e seguir para o propósito, seguir para o alvo qual nos foi proposto, deixando as coisas que para trás ficam e buscando teu coração, Pai. Deus, nós entendemos, Pai, nessa noite que vir até você não custou nada e que a partir de agora custa tudo. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos a tua vontade, Senhor, como primazia em nossa vida, Senhor, como prioridade em nossos corações.